Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Silas Liu, eu sou professor do curso de pós-graduação aqui da XP Educação em Data Science e Machine Learning. Eu atuo também profissionalmente como cientista de dados e hoje eu estou aqui para receber duas pessoas chaves do time de tecnologia da XP, o Gabriel Santos, ou melhor, mais conhecido como Bibi, que é vice-presidente de tecnologia da XP, e Marcos Guattari, head de Data Science. Eu queria que o Bibi e o Atari, então, se apresentassem. Fique à vontade. Boa. Então, primeiramente, aí, boa noite para todo mundo, né? Para mim é um prazer aqui poder estar participando desse painel aqui e compartilhar um pouquinho aí dos nossos desafios, né? Da jornada que a XP vem trilhando aí em rumo à utilização eficiente de inteligência artificial, né, no negócio. Dando um pouquinho do meu background aqui, eu estou na XP já há 8 anos, né? Então hoje eu estou liderando ali tantas partes de dados e arquitetura, né, da tecnologia. Então é uma parte, né, uma visão ali bem alto nível em termos de tecnologia e estratégia, né, para a empresa. Tá? Acho que é isso. Atari. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui de volta. Já tive algumas conversas relacionadas a esse tópico. Super feliz de falar sobre IA. Eu acho que é um assunto que provavelmente, se a gente assistir essa live daqui a um ano, já vai estar de alguma forma datado, porque o assunto vai estar diferente, né? Tudo está mudando constantemente. Mas vai ser legal dar um pouco da perspectiva do que a gente está enxergando hoje, dos desafios e como a gente está aplicando aqui dentro da XP. Um pouco do meu background, eu estou na XP há 4 anos e meio. Eu olho para a ciência de dados e IA mais na perspectiva de caso de uso e aplicação do negócio. Então, eu e o Bibi, a gente trabalha juntos para construir a solução, né? Ele no viés de tecnologia, eu no viés de negócio. Acho que a gente está olhando a IA juntos, nós dois juntos, acho que a gente olha a IA como um todo dentro da empresa. Muito obrigado, Bibi e o Atari. Então, sejam bem-vindos aí. E também queria falar bem-vindos aí a todo mundo que está assistindo a gente, né? Uma boa noite aí a todos. Pessoal, todo mundo aí fique bem à vontade, viu? Vocês podem enviar perguntas, comentários, interagir conosco, né? Vocês podem enviar aí no chat, no Q&A, a gente vai estar acompanhando, e aí, havendo tempo no final, a gente vai separar algumas perguntas para responder vocês, certo? Bom, então, hoje nós estamos aqui, né, nessa roda de conversa para tratar do tema Desafios para a implantação da inteligência artificial em larga escala, né? Esse aqui vai ser o nosso primeiro conteúdo da trilha de Masterclasses com IA. Nós temos já vários outros programas, né? Então, todo mundo fica antenado aí, né? E aí, ao longo do mês, nós vamos ter mais três Masterclasses, todos nesse tema de IA. Então, não percam, viu, pessoal? Então, para a gente começar essa conversa aqui hoje, eu queria perguntar para vocês dois, e aí vocês fiquem à vontade para responder, né? Primeiro, como que vocês enxergam a IA sendo aplicada na XP atualmente? Boa. Acho que eu posso começar aqui, o Atari complementa aí, né, dessa visão de dentro para fora aqui. Então, hoje eu estou olhando muito mais de uma perspectiva em tecnologia. Ah, então, é claro assim, que a aplicação, né, de IA, quando a gente dá um passo atrás, até toda a estruturação de dados da XP, ela vem evoluindo, né? Então, assim, acho que como toda empresa nesse momento, ela vem ganhando maturidade aos poucos. Então a gente vem aprendendo, né, a como lidar com a massa muito maior de dados, a como começar a trabalhar com alguns modelos de IA, a aplicar em cenários que você vê que são, né, que são um pouco mais ah, ah, já mainstream, né? Assim, as pessoas já estão usando muito naquilo ali. Então, por exemplo, ali para produtividade, né, do desenvolvedor. Então, nós estamos já avançando em algumas frentes dessas que a gente enxerga que o mercado também está avançando em conjunto, tá? Mas a gente enxerga muito assim uma evolução para um IA muito mais integrada, muito mais personalizada, né? Então, hoje nós já temos sucesso com casos em que você aplica isso de forma mais generalizada para alguma automação, para algum reconhecimento, para classificação, até dentro do nosso escopo mesmo. Nós, né, nós temos uma bela divisão e uma bela visão clara do que é IA. Né, são os nossos modelos descritivos, onde nós estamos aplicando modelos preditivos.
Não, então isso já tudo é muito claro para a gente, mas onde a gente enxerga muito é agora na hiperpersonalização. Agora é no atendimento ali, principalmente no relacionamento hoje com os nossos assessores, na produtividade, né, das pessoas internamente, de uma forma muito mais personalizada, né? Então, nos assistentes pessoais agora que tratam de tudo que é carga cognitiva extrínseca da companhia, né? Então, tudo aquilo que antes tinha muita burocracia para poder ser feito, né? Desde de coisas mais simples até marcar férias ou tirar dúvidas sobre como tira, né, como uso o sistema de férias, até como eu uso frameworks complexos dentro da empresa, tudo isso já é hoje feito através de motores de IA aqui, né, que nós chamamos, né, de Jarvix, né? Então, futuro, a gente vai enxergando cada vez mais essa expansão para um IA muito mais integrada entre os domínios e entre os produtos e uma hiperpersonalização, porque agora já é atender o cliente, já atender o assessor, né, nas suas necessidades específicas. Então, eu acho que é isso que nós estamos experienciando um pouquinho aqui, né? Quer complementar aí, Otávio? Boa, perfeito. Eu acho que eu gostei muito que você falou de hiperpersonalização, né? No fim, quando a gente pensa nas aplicações de IA aqui dentro da empresa, a gente pode ir para um viés de produtividade, da escala interna, e acho que são os casos mais óbvios, né? Mais, o Bibi disse mainstream, utilizar tanto IA, entre aspas, tradicional, quanto GenAI para processo de automação ou tirar processo repetitivo, acho que são formas mais comuns de aplicação. Mas, no fim, quando a gente pensa no que vai ser o diferencial competitivo da XP na utilização de IA, eu acho que vai ser na hiperpersonalização, né? Não é segredo que a XP agora está numa onda de qualidade, né? A gente está no momento de olhar cada vez mais para a qualidade. Esse é o ponto principal da empresa. E a gente não vai conseguir olhar para a qualidade sem usar a inteligência artificial como um todo, né? A gente não consegue entender cada um dos nossos clientes sem utilizar dados e sem utilizar a inteligência artificial. Acho que o nosso foco vai ser realmente em garantir que a gente tem mapeado o comportamento certo, a necessidade certa do cliente. Acho que a gente não vai conseguir entrar, claro, em super detalhes, mas a nossa aplicação, acho que principal, o foco principal vai estar sempre na hiperpersonalização, seja do atendimento direto ao cliente final, seja no suporte aos nossos colaboradores, os assessores. Acho que esse É, é o principal alavanca. assim, e tem um ponto importante quando a gente fala dessa hiperpersonalização, que a gente vê o hype, né, da Gen AI, né, da utilização, né, do apetite de se colocar isso logo para o cliente, né? Então você vê muita gente falando, não, eu já construí um app que tem para o cliente, aí meu cliente já conversa ali com um robô que tem uma inteligência muito melhor, né? Mas você vê pouca preocupação, e é uma coisa que nós estamos bastante reforçando aqui na XP também, com a explicabilidade, né? Então, quando a gente começa a falar de explainable AI, é importante a gente ter também uma visão, né, de como nós chegamos àquele resultado, e que a máquina seja auditável também, que a gente consiga explicar por que que geramos aquele resultado, né? Então, acho que assim, isso aqui é um outro caminho que a gente vem reforçando bastante, tanto isso como toda a parte ética e de responsabilidade, né? Então, não só nos preocuparmos com o modelo, né, tá? Ou com pô, ter o cientista de dados aqui aplicando o melhor modelo, são pessoas super inteligentes que estão, né, na ponta ali, trabalhando para que a gente tenha os melhores modelos possíveis, mas também na qualidade do dado. Cara, qual que é o dado que a gente está usando para modelar, né, determinado produto, para criar determinado comportamento? E outra, será que dentro dos produtos que nós estamos criando, principalmente esses que vão fazer interface com o assessor e com o cliente, sabe, nós conseguimos, né, reproduzir ou aplicar explainable AI, né, assim, a explicabilidade de forma clara e eficiente, né? É possível a gente entender por que que a gente toma a decisão A para um cliente e uma decisão B, né, para outro cliente. Então, isso também é muito importante para a gente, nós estamos levando isso muito a sério, tá, Silas? Muito obrigado pelas contribuições. E eu acho super interessante, né, Bibi, você ter falado disso do Explainable AI, porque é um tema, assim, muitas vezes que a gente não adentra, não aprofunda tanto assim nas aulas, né, porque normalmente o aluno ele ainda está conhecendo aquilo, né, então para a gente chegar nesse nível de maturidade, ele, primeiro, antes de fato, ele tem que entender bastante, né, ele tem que entender como que funciona, por que que funciona, para a gente chegar nesse nível, né? Eu acho muito legal, assim, é um tema assim bem mais profundo, né?
E aí, aproveitando o gancho que vocês falaram também um pouco do Gen AI, né? Aí só explicando um pouco para o pessoal, né? A gente está vendo que está tendo uma hype assim enorme, né? Não é só hype, mas também aplicações, soluções, né? Que surgiram aí com modelos como o GPT, né? Então, quando a gente fala assim de IA generativa, né? São esses modelos capazes de gerar conteúdo, sejam texto, imagem, vídeo, por aí vai, né? Aí eu queria saber um pouco mais, então, pelo que vocês me contaram, né? Parece que vocês já têm aplicações de IA generativa, né, no XP. Queria que vocês me contassem assim, um pouco mais, né? Então, da visão de vocês sobre IA generativa. Começar, Tati? Quer que eu comece aqui? Pô, quer começar, Bibi? Pode começar. Eu falo aqui, então. Então, acho que assim, acho que tem um, como eu falei ali, então, para os casos de generativa AI, acho que a gente separa em alguns aqui que é interessante, a gente abordou até uma nomenclatura de mercado, né, que a gente tem aqui os casos mais óbvios, ou como o mercado está chamando ali de everyday AI, né, então a IA do dia a dia. Então, você passa até agora tudo aquilo que é IA do dia a dia, que tem menos risco, né. Então, quando a gente começa até a falar dessa questão da própria, né, da própria explicabilidade, da própria, né, auditoria, existem casos que você tem menos risco. Então, por exemplo, ou em alguns casos nós estamos usando ali assistentes de desenvolvimento, né? Então, copilots para poder ajudar ali na codificação, copilots para ajudar a criar testes dentro da engenharia de software, para alavancagem, né, da própria engenharia de software dentro da empresa. Então, você acaba tendo menos risco também, é o que a gente chama ali de IA do dia a dia, né? IA para poder te ajudar, né, ser seu assistente pessoal em questões ali em questões extrínsecas da companhia, né? Então, como que eu lido com determinados processos dentro da empresa? Então, são particularidades, por exemplo, de cada empresa. Então, a XP tem as particularidades dela de como os processos funcionam aqui. E muitas vezes isso não é muito óbvio para quem está chegando, ou até mesmo para quem está aqui, né? Até pela questão assim da nossa volatilidade aqui em questão de maturidade, né? De evolução, os processos aqui dentro da XP eles mudam muito, eles evoluem muito rápido. Então, às vezes, assim, se a gente ficar dependendo de chamar uma pessoa para entender, então hoje não, hoje a gente já tem aqui diversos motores em que a gente questiona ali em linguagem natural mesmo, e através da GenAI você tem uma interpretabilidade ali, você acaba tendo respostas de forma muito mais rápida e mais ágil do que, né, ter que depender de contactar alguém, ainda mais no ambiente remoto que nós nos encontramos. Então, você tem aqui os usos, esses casos que eu citei de IA do dia a dia, né? Então, a leitura de documento, sintetização de documento, né? Então, identificação de contratos, nós usamos muito isso, nós temos uma quantidade de contratos gigantesca sem nenhuma, né, sem nenhum padrão, porque os contratos eles vêm de fontes distintas, né? Então, pô, a GenAI ajudou muita gente nisso aí a padronizar, a extrair informação desse tipo de documento e alavancar mais rápido. E aí, em outra vertente, você tem também o que nós estamos chamando de, o que o próprio mercado também chama, né, de, no nosso core case aqui de AI, e o que o mercado chama de Game Change AI. Não, aqui nós já estamos falando daquele, onde nós vamos aplicar Gen AI que faça diferença, faça e cause impacto para o nosso cliente. Né, para o nosso cliente, para o assessor na ponta, e aí tem alguns casos específicos aqui que você pega ali, tanto no relacionamento do assessor, por exemplo, dos escritórios aqui, e o próprio assessor do B2C dentro da empresa. Então, um relacionamento e um fortalecimento da XP com esse assessor através do uso de GenAI, produtividade para esse assessor também. Então, como eu falei, você passa a ter acesso à informação agora de forma muito mais rápida. Então, você acaba catalisando o acesso à informação. E isso é muito importante para o assessor que está na ponta, porque muitas das vezes ele precisa da resposta rápida. Então, o que antes dependia do contato humano, né, que não é escalável, hoje nós já estamos aqui desenvolvendo, né, essa interface com o GenAI que facilita muito o acesso à documentação, né, a explicação de produtos, né, a interação do próprio assessor com os dados do cliente e assim por diante. Tá? E, eventualmente, né, com calma e com um pouco mais de cautela, né, a gente vai transitando isso aí já para fazer interface com o próprio cliente. Né? Como eu falei, né, a XP ela é bem cautelosa quanto a essa questão, porque a gente entende que toda a disciplina
né, de Generative AI, principalmente quando a gente está falando aqui de customer face, né, de interface com o cliente, ela está evoluindo muito ainda. E a gente tem bastante preocupação com a questão ética, com a questão responsável, com a questão de garantir explicabilidade, né, e oferecer o melhor serviço ali para quem está lá na ponta, né, que é o nosso cliente final aí. Perfeito. Acho que a gente fala bastante do hype da GenAI, né? Mas acho que tem um ponto diferente, que realmente o comportamento do ser humano em relação à interação de processos, serviços e tecnologia está mudando mesmo, né? Então, acho que diferente de qualquer outra onda de modelo ou tecnologia que surgiu ali nos últimos anos em relação à IA, fala de deep learning, fala de modelo convolucional, fala de reinforcement learning, esse muda o usuário final, né? E acho que por isso que a gente está enxergando tanto essa discussão surgindo em todos os cantos, não só no nicho de tecnologia. Você vê as pessoas realmente enxergando e conseguindo brincar com o modelo, né? Conseguindo conversar e testar o modelo. Eu acho que a dificuldade aqui vai estar muito na discussão de governança, na discussão de custo e onde a gente quer aplicar, porque a aplicação é muito diversa e se você não entende onde você quer priorizar, acaba sendo pego de surpresa para o custo, né? Então, a gente tem que olhar o todo da empresa, entender onde você quer gastar esforço, custo em tecnologia e ter as decisões ali de 80-20 de aplicação, compra, esforço com sua equipe. E mais do que isso, acho que entra num momento muito forte de discussão de make versus buy, né? Até esse ponto de o que é relevante para a gente construir, o que a gente vai comprar, porque é um processo generalizável e que não necessariamente é específico da XP. Eu bebi dois exemplos ali de o que é game changer, exatamente isso, né? O que a gente quer construir, que é um diferencial competitivo, que é uma informação muito específica nossa, ou de um processo nosso que a gente vai ter que construir, versus algo que a gente vai conseguir pegar do fornecedor e tem uma camada de dificuldade que nem tudo ainda existe um fornecedor para resolver, mas a gente tem que entender que muito provavelmente em alguns meses vão existir, né? Às vezes não existia ali, alguns meses atrás, um serviço bom para trabalhar com um documento sei lá, contrato muito específico que a gente usa, sei lá, especificamente aqui de corretoria. É, Em alguns meses, algum fornecedor vai resolver esse problema. Então, a gente tem que entender que processos genéricos vão ser resolvidos muitas vezes por serviços e produtos de prateleira, e conseguir direcionar o time onde realmente agrega valor e onde realmente a gente consegue gerar algum diferencial, esse processo de decisão acho que é a chave para a gente não se perder num mar de caso de uso e que o pessoal da McKinsey chamava de purgatório de proof of concept, né? Fica ali num monte de teste que a gente não consegue escalar porque não tem esforço, acaba gerando uma série de custos, não consegue produtizar. Acho que a grande discussão que a gente tem aqui é justamente isso, assim, e, e esse conceito até parece simples, mas não é tão fácil na prática de entender onde a gente quer gastar o esforço, não, né? Porque se for pensar, ler notícia de mercado e tirar insight, parece ser super nosso core business, mas é algo que é genérico para qualquer mercado financeiro. Talvez a gente devesse comprar um produto de prateleira, né? Entender o que exatamente é construir uma IA que é diferencial competitivo. Não é tão simples de definir essa linha, esse domínio. Acho que esse é o ponto de discussão principal hoje para a gente garantir que o nosso esforço está indo no lugar certo. Obrigado pelas contribuições. E agora, puxando um pouco mais assim para um lado do setor, né, em que a XP atua, que obviamente é o setor financeiro, né? Vocês mesmos falaram assim que é um setor assim muito movimentado, em que as coisas elas mudam muito rápido e surgem também novas soluções muito rápidas, né? Aí eu queria saber então de vocês um pouco do contexto, assim, né, de grandes volumes de dados na XP e como que isso tem impactado, né, nessa implementação, né, de tecnologia, de IA, onde as coisas todas mudam muito rápido, né? Então, assim, quais foram os maiores desafios, né, nesse contexto de grande volume de dados que vocês têm? Legal. Acho que eu posso começar aqui. Aí o Atari também acho que seria importante colocar depois uma perspectiva aí de usuário também dele, mas usuário assim, da área né, de dados aqui de forma geral. ah, ah, mas eu diria assim, que eu acho que o primeiro dele no movimento de coordenação. Tá? Então, assim, quando você olha toda essa camada de grandes dados e a gestão de grandes dados, isso está muito ligado com a forma como a gente divide a empresa, com a forma com que a gente pensa e estrutura a arquitetura dentro da empresa também. Tá? E um dos nossos grandes
problemas iniciais, uma das primeiras barreiras foi essa questão do movimento de coordenação, ou seja, primeiro era muito difícil a gente entender qual dado que a gente queria, né? Então, se nós vamos começar a criar um determinado produto, qual dado que a gente quer? Então, já era muito difícil colocar, você acabava, como você tinha domínios de negócio, de conhecimento muito segmentado, e você não tinha uma limitação aqui, né, boundaries específicos, limitações claras de o que que é, por exemplo, na área de renda fixa separada, ou a área de fundos é um domínio em si. Você tinha as coisas muito mescladas antes, né, há alguns anos atrás, dentro da tecnologia. O primeiro desafio que você esbarra é esse movimento de coordenação, ou seja, é muito difícil chegar ao que você quer ou como você quer. Por quê? Porque para evoluir um determinado produto, você precisa colocar diversos líderes dentro da sala para tomar decisão, né? Não é uma pessoa, esse negócio não está concentrado de forma atômica numa estrutura que consegue tomar decisão, que tem autonomia para tomar decisão, que tem autonomia para gerenciar e estruturar o dado que quer, estruturar o próprio produto. Depende de várias cabeças. E só colocar essas várias, essas N cabeças dentro de uma sala só, né, ainda mais num ambiente remoto, já é muito difícil, né? Então, o primeiro ponto era delimitar muito bem ali os nossos domínios, os contextos, onde estão, colocar nas pessoas certas, para depois a gente colocar os times, né, e né, as responsabilidades e os líderes, enfim. Tá? Então, esse é um. Eu diria que o segundo, a qualidade do dado, né? Então, assim, é de suma importância entender que ó, a qualidade do produto de IA que nós vamos entregar em determinado domínio, né, de dados. Então, nós criamos aí a primeira parte, esses domínios aqui, né, que são nossas malhas de dados, enfim, muito mais segmentados. E aí, dentro deles, nós começamos a derivar o que são os produtos de dados. Os produtos, né, e dentro dos produtos de dados, você tem os produtos de inteligência artificial. E aí, para chegar ali, a segunda barreira, que essa eu até diria que nós ainda estamos resolvendo aos poucos, tá? É a questão da qualidade do dado, né? Porque agora você tem inúmeras fontes, né? Então, você começa a determinar, primeiro, onde está a sua fonte da verdade, onde está o seu golden source, né? Então, seu single source of truth ali. Então, só determinar a fonte da verdade já é um trabalho muito gigante também, tá? Nesse modelo muito mais centralizado, muito mais é, é, misturado, eu diria aqui, tá? Em termos de domínio. Tá? Então, isso é uma coisa. A qualidade do dado, né? A partir do momento que você tem diversas fontes, é, vem das mais inúmeras tecnologias. Desde um banco de dados com uma aplicação que já está rodando ali legada há muito tempo, até da própria área usuária, né, através de integrações com Excel, né, onde você ainda não tem tanta modernização com o sistema, tem alguém boletando, fazendo alguma coisa específica com Excel que sai dali direto para uma esteira de dados. Então, alguém eventualmente digita um dado errado, né? Então, tem essas coisas também que você vai se adaptando, né? Então, apesar de tudo isso não estar de acordo com o que a gente vê ali de best in class em termos de engenharia, essa é a realidade muitas das vezes, né, das áreas. As áreas têm que rampar, elas têm que evoluir rápido, e você tem que se adaptar a isso. Então, não dá para esperar, falar, pô, vamos fazer um plano que quando vocês estiverem com a tecnologia, estado da arte, é que nós vamos começar a fazer gestão de dados. Não, não dá para fazer. Nós temos que nos adaptar e entregar o produto ao cliente. Então, movimento de coordenação, domínios, qualidade do dado e essa descentralização de forma geral. Ela acaba gerando muito mais é, é, dificuldade em termos de governança de dados, né? Porque agora você tem que identificar onde você tem também duplicidade de dados, você acaba tendo um time de engenharia de dados também muito limitado para atuar em todo o contexto dessa malha gigante de dados dentro da companhia, e você acaba tendo que contar e extravasar também com os próprios times de engenharia para ajudar a fazer essa governança. Então, sabe, lidar com a quantidade massiva de dados, né, com o Big Data que a gente fala aqui, é muito diferente do que fazer né, um único projeto específico de dados, né, de IA dentro de uma área, tá? Eu diria esses três desafios. Boa, eu vou complementar com alguns desafios mais na ponta aqui de desenvolvimento de modelos de data science, né, de modelos de machine learning, IA. Eu acho que quando a gente pensa na evolução da maturidade de dados dentro da XP,
Eu acho que a empresa aprendeu muito a tomar decisões baseadas em dados, e acho que isso é muito positivo, né? A gente olha dados como algo muito relevante para a tomada de decisão de negócio, mas a forma como você trabalha o dado para uma tomada de decisão de negócio e acompanhamento de métrica é muito diferente do que necessariamente você precisa para desenvolvimento de modelo, né? Quando a gente pensa das informações necessárias para a gente montar um processo de KPI, acompanhamento de performance de uma área, tanto no nível de agregação quanto as informações que você vai trazer para dentro, muitas vezes são informações financeiras, informações alto nível, informações agregadas. Na hora que você vai desenvolver o modelo, você percebe que precisa de algo mais transacional, né? Vai construir um modelo, por exemplo, de antifraude transacional, não adianta eu saber que eu consegui captar X milhões de reais no mês, ou quantos clientes transacionaram em cartões em determinada região. Eu preciso de uma informação muito mais específica e granular. Então, entra num processo de priorização que não necessariamente está na mesma direção que uma tomada de decisão mais alto nível. Então, justamente esse balanço entre o que eu preciso agora para melhorar minha tomada de decisão de negócio versus o que eu preciso para construir modelos mais avançados, entra de novo na discussão de priorização, né? Onde eu quero gastar esforço, onde vale a pena eu construir modelo e onde eu, na verdade, quero trazer informações à tona para tomar uma decisão rápida, entra muito em jogo, e quando a gente vai mergulhar na área para construir o modelo, que a gente percebe a necessidade de informações granulares que talvez nunca tenham sido nem questionadas que precisariam. E faz sentido, a gente não vai colocar todas as informações do mundo no data lake, né? A gente vai sempre trabalhar os dados atrelados a um caso de uso, dado que existe uma necessidade de esforço e custo. Mas acho que existe esse conflito entre, principalmente, a aplicação de IA versus o uso mais analítico, ou voltado para BI. Acho que a gente vive justamente esse momento onde a gente focou muito na construção de BI, e acho que a gente está como empresa bastante evoluído nas métricas, e agora que a gente está olhando muito para IA, precisa evoluir muito nas informações em real time, na granularidade, que acho que é um outro tipo de informação que a gente vai ter que trabalhar. Ô Silas, assim, ó, a gente está pegando um gancho aqui no que tem um negócio que o Atari disse que é muito importante, esse negócio, assim, muitas das vezes, né, quando a gente sai da teoria e vem para a prática, você acaba se deparando com escassez de recursos. Então, você tem que começar a priorizar certo, você tem que escolher, né, onde você vai entrar. Então, a partir do momento que nós vamos escalando de forma exponencial o dado, que é o que a gente vem fazendo muito, a gestão, por mais que a gente tenha tecnologia para isso, lakes e governança e etc e tal, isso requer muito uma capacidade é, bem avançada para lidar com o dado, né? Então, como que, pô, será que é todo mundo que sabe lidar com dados? Todo engenheiro de software nessa capacidade multidisciplinar? Então, essa questão da literacia, da alfabetização de dados, cara, ela é extremamente importante. Assim, é algo que a gente está aqui na XP super focado, né? A gente quer ultrapassar os boundaries aqui, as limitações de trabalhar com IA apenas no meu time, apenas no time do Atari, né? E levar a compreensão e a habilidade para trabalhar com dado para a ponta. Então, a nossa ideia, pô, muito mais do que a gente provisionar o dado, então não adianta nada a gente ter toda, né, uma arquitetura, uma tecnologia de ponta aqui, garantindo um alto volume, uma alta gestão, né, uma gestão madura do dado, sendo que quando esse dado chega na ponta, ele não é bem utilizado, né? E aí, como eu falo muito isso aqui dentro da XP, que quem resolve o problema é quem está mais próximo dele. Então, algumas vezes, assim, isso deve acontecer com vocês também. Eu tenho certeza que isso acontece com o Atari, que eu já vi diversas vezes, né? Então, imagino que eventualmente aconteça com você também, ô Silas. Uma pessoa de domínio X, do qual eu não entendo, né? Então, sei lá, cara, a pessoa lá de um domínio bem distante, né, me chama e fala assim, cara, pô, Gabriel, você tem alguma ideia de como que eu posso aplicar IA no meu negócio, cara? Sabe assim, o meu objetivo passa a ser aplicar IA. Eu não sei como é que eu vou colocar isso não, mas eu quero aplicar isso aqui. E é muito difícil, porque assim, de um lado você tem um conhecedor muito alto do business, do problema, do domínio, e do outro lado você tem a gente aqui que, apesar de conhecedores muito fortes da ferramenta, do modelo, de data science, a gente precisa conhecer o domínio para poder tem que juntar essas duas coisas para sair alguma coisa que vai beneficiar o cliente. Então, é muito importante para a gente aqui hoje levar, né, essa educação de dados na ponta, e nós estamos bem comprometidos a isso, a levar treinamento, a levar
essa alfabetização de dados lá para a ponta do negócio, para que quando o dado chegue, essa é a minha missão aqui, fazer com que o dado, né, gire na empresa, chegue nas pontas, para que ele seja trabalhado lá, tanto com Analytics quanto com AI, tá? Essas pessoas saibam utilizar o dado da melhor maneira, porque senão todo esforço também acaba sendo em vão, né? Acho que é isso. Ótimo ponto, Bibi. Concordo plenamente. É, e aí, também contando um pouco do meu lado, né? Chega a ser interessante, porque quando a gente está aprendendo ainda e a gente é muito novo na área, a gente fica muito centrado naquilo que nós temos mais acesso no período quando a gente está aprendendo, né? Que são aquelas competições no Kaggle, são desafios e coisas do tipo. E muitas vezes a gente é movido ao quê? A gente quer o melhor modelo, a gente quer conseguir a melhor acurácia e é isso. E acabou o problema, né? Mas, assim, na vida real, né, não que nesses desafios não seja a vida real, né, mas eu digo assim, trazendo para um lado comercial, industrial, né, a gente precisa amadurecer muito mais, né? Quando a gente tem um cliente, ele quer saber o quê? Como que eu vou ganhar o meu lucro usando uma IA, né? Mas muitas vezes o cliente ele não sabe, como você falou, né? Ele não sabe qual que é o problema, onde ele vai aplicar IA, que ele vai ter uma solução, né? E aí, a gente tendo o domínio das ferramentas, né, é nosso papel também cada vez entender mais daquele negócio que a gente está trabalhando com e quais as soluções que a gente pode trazer, né? Muitas vezes ele nem sabe do que uma pessoa da área de dados é capaz de fazer, né, com os dados, né? Então, é um ponto assim também já passei por isso, né? Acho que todo mundo que trabalha na área de dados, um momento, se não passou, vai passar por isso, né? Desse contraste, né, entre você saber a ferramenta, mas ter que procurar assim uma solução, né? Eu acho bem legal esse ponto, porque no fim, acho que uma das coisas que eu mais falei na última vez que eu vim para cá foi justamente sobre a gente entrar em entender o processo de tomada de decisão para conseguir aplicar qualquer solução de machine learning, né? E a como todo acaba sendo isso. É, tem até algumas perguntas aqui, dá para servir de exemplo, assim, uma pessoa da área de negócio vai vir aqui falando que quer usar IA para fazer o cliente comprar mais produto, por exemplo. Só que isso é uma pergunta muito genérica que ainda não entra no processo de tomada de decisão, né? E você precisa aprofundar o ponto de entender, ok, mas qual que é a tomada de decisão que eu quero melhorar? É o cliente entender o produto? Ou é o cliente selecionar os três produtos mais interessantes? Ou é o cliente ter facilidade em comprar, então é melhorar o fluxo? E cada um desses vai ter uma solução completamente diferente, né? Uma eu vou sortear, ordenar ali três produtos mais interessantes para o cliente, o outro eu vou talvez gerar melhor explicação usando um reinforcement learning ou um GenAI, o outro, na verdade, pode ser um processo de melhoria de fluxo de funil com automação, enfim. Mas se eu não consigo entrar nesse ponto de entender exatamente o processo de tomada de decisão, a gente não consegue desenhar a solução. E geralmente a pergunta não vem nesse nível. Geralmente a pergunta vem, quero aumentar a conversão, quero reduzir churn. Mas reduzir churn é prever ou é escolher a melhor forma de retenção? Ou é pricing, né? Tem várias formas de trabalhar com churn. E essa discussão é eterna. Não, assim, né? A gente começa a discutir esse tipo de coisa e não tem fim. Pessoal, eu vou passar aqui por mais algumas perguntas, né, que eu elaborei, e aí eu tô acompanhando aqui, nós temos ótimas perguntas aqui, o pessoal tá mandando no chat também. Vocês podem continuar mandando, que aí no final eu vou separar um tempo para a gente responder essas perguntas também. E aí, eu queria mudar um pouco de assunto agora, mas assim, não tanto ainda. Eu vi que vocês dois, né, têm uma sinergia muito legal, né? Então, entre a equipe de tecnologia e a equipe de data science, né? Assim, obviamente que os dois eles casam entre si muitas vezes e um depende muito do outro, né? E aí eu queria saber, então, no dia a dia, assim, como que é a colaboração entre as duas equipes, ou se cada uma trabalha, assim, separado, e aí, né, pode haver momentos, assim, que vocês
conversam entre si, mais na parte de elaboração das coisas, ou se vocês estão sempre trabalhando juntos e se já teve algum conflito, né, uma área impactar totalmente na outra, né, digamos, da área de tecnologia ter que implementar, né, uma tecnologia nova por causa uma coisa que né, o Atari precisava implementar, ou vice-versa, né, tipo, a gente bolou essa solução aqui, mas não é possível fazer com a tecnologia que a gente tem, então vamos mudar os nossos planos. Legal. Não, bacana. Assim, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que ela vem, né, eu vou colocar aqui, assim, eu e o Atari, né, em primeira mão, assim, a gente nunca nem falou sobre isso aqui, mas acho que é muito nítido, ou a gente nunca nem, é interessante que a gente nunca nem combinou explicitamente, assim, vamos combinar a forma que a gente tem que trabalhar, quem faz o quê, e etc e tal, mas eu acho que é muito fluido, tá? Assim, eu acho que eu atribuo muito isso ao interesse de fazer o melhor pela companhia, né? Então, e é um pouco assim do caráter acadêmico que a gente traz para dentro da empresa, que é super importante, né? Então, em primeira mão, assim, até para falar assim, esse relacionamento de quando a gente precisa implantar uma coisa nova ou usar alguma outra tecnologia, né? Então, a gente trabalha aqui com um conceito de variância ou de gestão da variância, né? Então, tem que fazer sentido para a empresa, né, usar determinadas tecnologias, sejam elas no campo de data science, sejam elas em dados, sejam elas na própria engenharia de software. Então, a gente tem o conceito aqui do que é essencial e o que não é essencial, que é só variância mesmo, o que é a introdução de variância. Então, por exemplo, muitas vezes quando alguém quer usar, né, eu quero usar uma linguagem diferente do que é do padrão da companhia. E quando você está olhando para uma companhia já numa visão mais em larga escala, toda decisão ela tem um impacto gigante, né? Então, a decisão da nuvem que nós vamos usar tem um impacto gigante, né? Porque dependendo do volume que você tem, dependendo da utilização que você tem melhores contratos com o vendor também, né? Então, faz sentido você começar a ter padronização para algumas coisas. Bom, mas se eu tenho padronização para tudo, como que eu garanto que eu tenho também inovação? Porque a inovação não vem de usar alguma coisa diferente, testar e etc e tal. E se as pessoas estão restritas a usar aquilo que foi pré-determinado, como é que vai inovar? Então aqui a gente tem um conceito de variância essencial e não essencial. Então muitas vezes, quando a pessoa fala assim, cara, com a stack que é oferecida, com as tecnologias que são oferecidas, eu não chego ao melhor resultado possível, né? A gente trata isso de forma muito acadêmica. Então, as pessoas elas abrem um estudo, nós vamos ver o porquê que a ferramenta que está em questão aqui não atende, né, para o propósito do negócio. E nós já tivemos assim, vários casos, tá? Tanto o caso que as pessoas que trazem introdução de tecnologia, variância, né, provam ser uma variância essencial, ou seja, para determinada coisa, realmente, o que a gente estabeleceu aqui prevê um caso geral, esse é um caso mais específico, você realmente tem que usar algo totalmente diferente da stack. E casos onde você vê que era mais uma introdução de variância por gosto, né? Eu vim de outra casa, eu vim de outro lugar, eu estou mais acostumado a fazer isso, e eu também não estou muito afim de querer aprender a fazer esse negócio desse outro jeito da XP, né? Dá para fazer do outro jeito? Não, mas às vezes não dá porque isso prejudica todo o ecossistema. Então, a gente tem aqui um caráter, pelo caráter muito acadêmico, né, que eu acho que o Atari também traz aqui para a mesa, é engraçado, assim, é interessante, mas a gente não teve nenhum caso de conflito, porque tudo que tem para resolver, nós vamos sentar, né, detalhar, entender junto se faz sentido para a empresa, se é a melhor tomada de decisão ali que a gente tem de forma corporativa, e vamos assumir no conceito de corresponsabilidade, tá? Então, eu sou corresponsável também por tudo que o Atari entrega lá na ponta, e ele também é corresponsável pelo que nós estamos evoluindo aqui na plataforma, né, de forma central. Então, eu acho que é uma corresponsabilidade aí que a gente sabe que nenhum anda sozinho ali sem o outro, né? E no dia a dia, a gente acaba conversando pra caramba, né? Nos casos, como é que a gente vai evoluir junto, nos problemas de escassez que a gente tem, que a gente precisa ganhar escala, né? Também na priorização, eu acho que nós estamos muito presentes aí nessas discussões aí e acaba tendo uma parceria muito boa aí entre tech e o time de data science. Perfeito. Acho que nossos times trabalham muito próximos, né? Porque no fim, na hora que a gente aplica os casos de uso, a gente está com o time de tecnologia, o time do BB, para que essa estrutura saia de forma generalizada, que ganhe escala depois. E como o Bibi disse, acho que são times que gostam de lousa, né? Gostam de discussão técnica. Então, qualquer conflito em termos de crença, eu acho que a gente resolve na discussão técnica, né? Vai para a lousa, desenha, vê o que faz sentido, não faz.
E acho que dá para ser até mais prático em como é que essas coisas se retroalimentam. O meu time é bastante enxuto, né? A gente tem um time bastante focado em casos bem específicos, e eu não consigo ganhar escala em soluções de data science sem apoio de tecnologia para atender múltiplas oportunidades dentro da empresa. A gente não tem só 5, 6 casos de IA para resolver na empresa, mas eu tenho 5, 6 casos que a gente quer colocar um esforço muito grande de pessoas. Por outro lado, no momento que a gente dá tecnologia e a gente educa as pessoas para começarem a trabalhar com IA, surgem novos casos para a gente colocar o meu time. Então, isso vira um ciclo, né? E aí o nosso time acho que vai se ajudando muito nesse sentido. Eu acho que não consegue funcionar um sem o outro. Muito legal. E aí eu queria também aproveitar, né, que a gente está nesse assunto e perguntar também, quando a gente fala da área de inteligência artificial, né, e também para quem não é assim experiente na área, né, mas aí está querendo vir, né, a gente tem, na verdade, times muito maiores que envolvem outras coisas também que são fundamentais para todo o fluxo funcionar, né? Então a gente vai ter times de engenharia de dados, a gente vai ter muitas vezes, dependendo do porte da empresa, o Machine Learning Ops, né, que é a pessoa responsável por fazer os modelos rodarem, funcionarem, né, na nuvem. A gente vai ter o DevOps, né, que vai ser responsável por gerenciar toda aquela parte na cloud, analista de dados e por aí vai, né? Eu queria saber também um pouco assim de vocês, assim, né? Vocês têm assim equipes grandes, como que é, compostos assim? Eu acho que nenhuma equipe é grande, mas a gente tem várias especializações, né? Com o Bibi tá toda essa parte de MLOps, Dev, engenharia de dados. Comigo fica mais a parte da ponta ali de ciência de dados, e acho que o Bibi pode entrar mais no detalhe, porque o time dele é mais diverso, no fim das contas. Mas no fim, se somar tudo, a gente tem bastante gente focada em IA, mas nenhum time é extremamente grande, assim. Acho que a gente tem times bastante enxutos e focados. Perfeito. Eu acho que assim, quando você compara até com o mercado, assim, você vê que o nosso time ele é bem enxuto, né? Então a gente trabalha muito ali no modelo de fazer mais com menos, de ganhar eficiência, né? De usar também da própria inteligência artificial e essas ferramentas de automação para a gente poder ganhar, né, no dia a dia. Todo o conceito aqui também, quando você olha a parte de autonomia, de decisão, a gente vem trabalhando cada vez mais para remover fricção, ao mesmo tempo sem perder, né, a questão da regulação, né? Por ser uma instituição financeira, nós somos sim altamente regulados e a gente tem regras. E essas regras, muitas das vezes, são interpretadas como burocracia, né? Mas não são burocracia, são regras, né? Então, a ausência de regras também, ela pode levar a um resultado catastrófico, né? Então, o que nós estamos sempre garantindo é respeitando as regras do regulador, respeitando as regras, né, que o próprio mercado impõe, como é que a gente tira fricção para que as pessoas consigam trabalhar, né, usando o máximo de si, usando o máximo do seu conhecimento, usando o máximo do seu tempo, tá? De forma eficiente. Então, acho que isso driva muito a nossa visão aqui em ter times mais enxutos, em ter times multidisciplinares. E aí, quando a gente olha para o mercado, sobre a necessidade que a gente vê assim, principalmente da questão, né, de pessoas capacitadas, né, então que quando começa a falar que de AI, que entenda, né, do que está sendo feito, e aí para as diversas camadas, tá? Assim, tanto na camada de negócio, né, nós não estamos falando agora que o cara de negócio vai ter que entender como é que funciona lá uma rede neural, como é que faz o backpropagation, como é que aquilo funciona, toda a matemática por trás. Não, nós estamos entendendo assim que esse cara essa pessoa de negócio, tá? Ela também tem que entender o básico ali de como utilizar os dados e principalmente da identificação de padrões. E eu acho que isso aqui, assim, se eu pudesse ah, destacar, eu destacaria isso sobre identificação de padrões, porque é aí que você começa a ter o nascimento das soluções. Então, quando alguém de negócio, que é a pessoa que está na ponta, que vive aquele problema diariamente, você pega aqui a pessoa de renda fixa, pô, ela conhece muito de renda fixa, ela está vivendo aquilo todo dia, né? Todo dia ela lida com a mesma coisa. A partir do momento que ela consegue usar também o dado e começa a identificar padrões de solução de dados ali, ela já é capaz de sugerir aplicações de AI que vão resolver a vida dela e resolver a vida do cliente, né? E como a gente diz, nós estamos muito em busca da, né, da evoluindo aqui para que o cliente
consiga ter o acesso à informação mais rápido, né? Então, sem depender de terceiros, sem depender, né, sem ter fricção nos meios, para que ele consiga chegar ali naquele modelo que eu falei de hiperpersonalização. Acho que até alguém falou aqui no chat, eventualmente, que eu estava lendo aqui, sobre essa questão de ser atendido por um AI, etc e tal. Então, aqui nós estamos falando muito assim do próprio assessor, né, empoderado, né, com a própria AI, porque você tem pessoas diferentes, você vai ter pessoas que têm perfis diferentes, tem a pessoa que tem um perfil mais agressivo, né, que ela quer tomar mais risco, tem a pessoa que tem um investidor que ele tem um perfil mais conservador, que ele não quer, né, tomar risco nenhum, né? Então a AI que está aqui, ela se adapta para atender ambos os perfis, né? Então ela não vai recomendar coisas ou eventualmente, né, oferecer produtos ou, enfim, que estejam em desacordo com o perfil, né, do cliente. E aí, quando a gente volta aqui para a questão de composição de times e da necessidade do mercado, a gente vê muito essa questão dessa habilidade básica de lidar com dados, né, e da interdisciplinaridade, né? Então, da mesma forma que eu falei aqui, não adianta conhecer tudo de modelos, de AI, de dados, sendo que quando a gente chega na ponta, a gente não consegue aplicar, porque a gente não consegue entender o que é o business, né? A gente não consegue entregar valor. Você acaba sendo uma pessoa muito inteligente, que conhece muito modelo, que tem bastante experiência com AI, mas que não consegue gerar valor para o cliente. Por quê? Porque você ainda não entendeu o domínio, você não entendeu o que é o business, você não entendeu qual que é a principal dor do seu cliente hoje, para que você consiga entender a fundo o modelo que você vai usar, o dado que você vai criar, ou o dado que você precisa modelar ali, né? A tempestividade que você precisa de atualização desses dados, né? Será que eu preciso ficar atualizando esses dados aqui, retreinando o modelo, né, numa base muito mais rápida, tá, do que, né, antigamente? Enfim, tudo isso vem do conhecimento do domínio. Então, eu diria que toda essa questão, essa capacidade básica de lidar com dados e a interdisciplinaridade é algo que, né, se as pessoas investirem nisso, eu acho que elas têm muito mercado e têm muita oportunidade pela frente. Perfeito. Para fechar aqui as minhas perguntas, né? A gente tem que deixar aqui também, vamos responder aqui algumas perguntas do pessoal, mas vocês já responderam parte dele, né? Então, só para fechar aqui a minha parte aqui, como que vocês enxergam o mercado, né? O futuro para os profissionais na área de IA, e tecnologia também? É só um hype do momento ou, né? Mas assim, lógico que todo mundo que já está participando aqui desde o início viu, né, do que vocês falaram, que assim é uma demanda e que ainda tem muita demanda, né? Pô, assim, tudo isso vai ser muita opinião pessoal, né? Quando a gente fala disso, futurologia, é o que eu falei que a gente vai datar essa live daqui a um ano, vai parecer um absurdo as coisas que a gente tá falando aqui, mas eu de longe acho que é só uma hype, assim, eu acho que a forma como a gente interage com o mundo vai mudar em alguns anos. Eu acho muito difícil que as coisas sejam iguais a como é hoje ou como foi no passado, e essas coisas vão acontecer em pouco tempo, né? Eu vejo mudando a forma como a gente interage com educação, com pedido de serviço e de forma drástica. A diferença é que acho que o profissional que a gente vai precisar no futuro não necessariamente é o tipo de profissional que precisa hoje para desenvolvimento de IA, porque a forma como a gente aplica IA está mudando, né? Quando a gente pensa em IA generativa, pelo menos é o que a gente olha muito hoje, exige muito menos uma skill de desenvolvimento de modelo, vai levantar ali a própria rede neural e vai treinar e vai tunar, muito mais de entender o problema, aplicar e olhar para o todo. Então, o ponto que o Bibi acabou de falar, inclusive, de multidisciplinaridade, eu acho que vai ser cada vez mais forte. Assim, a gente aplica muito mais rápido hoje, né? Até os modelos de redes neurais hoje, né? A gente aplica muito mais rápido com poucas linhas de código. Isso vai ser, acho que, cada vez mais claro, assim. Então, quando a gente fala do profissional de IA, vai precisar muito e vai precisar de uma skill de governança, de aplicabilidade, de pensar em escala. Acho que são skills muito diferentes do que simplesmente codar o modelo, né? Escrever o modelo. Você vai precisar entender o funcionamento do modelo como um todo. Acho que vai ter uma demanda gigante, só que um pouco diferente. Eu também acho assim, que é um caminho sem volta, sabe? Assim, eu não vejo isso como, né, uma hype, apesar de você ver assim, que existe muita excitação e muita né, empolgação em usar, em querer acelerar, em querer, né, ser visto como
a pessoa que trouxe a AI, que aplicou, inovador, né? Todo mundo tem esse desejo de ser visto como inovador, então isso acaba acelerando muito essa questão da ansiedade em aplicar logo e em oferecer alguma coisa para alguém, né? Apesar de estar ocorrendo isso, você vê que existe né, em diversos setores, existe uma mudança drástica. Por exemplo, a educação, você já vê que eu já tenho visto que escolas têm, ao invés de lutar contra a AI, né, de saber, eu não sei se meu aluno agora colocou o texto no chat GPT e tirou daquilo ali. Não, você vê que algumas escolas que já tenho visto aqui, elas estão usando a AI, elas estão usando assim, cara, use a ferramenta mesmo. O nosso objetivo é fazer com que você chegue ao conhecimento, né? E se você chega ao conhecimento, você consegue catalisar isso com o uso de GenAI, use isso, porém, a forma como nós avaliamos nas escolas e etc e tal, ela vai ter que mudar também. Então, tem uma mudança, né, de acompanhamento aqui do mercado, da indústria, junto com a evolução da inteligência artificial, né? Então, eu vi um modelo bem legal assim, de educação que os professores, inclusive, incentivam os alunos a usar GenAI, traz GenAI para a mesa, para a sala de aula, use mesmo, mas o que eu vou cobrar de você é a sua habilidade de pensamento crítico, tá? É a sua habilidade de desenvolver em cima daquilo que você acabou de absorver da AI. Né? Será que você consegue olhar o que vem dali e pensar e raciocinar, sabendo que também a AI hoje ainda alucina, sabendo que você tem limitações aqui ainda, né? E quando você muda para outros setores, você vê também grandes causas, né? Então você vê assim, cara, movimentos já em que hospitais já estão começando a fazer uso federado de dados, né, para criar modelos que entendam, que usem melhor a informação que cada um tem, né? Você pega os melhores hospitais aqui, né, do Brasil, eles têm muita informação relevante que poderia, inclusive, ajudar a humanidade, né? Na evolução, na cura de doenças intratáveis, enfim. Só que hoje cada um tem uma base de dados separados. Então você vê assim, a aplicação já de muita questão de federação aqui, de IA, né, IA federada, né, que o modelo vem e com segurança, né, mantendo a privacidade, ou ele aprende de um lado, volta, se adapta, aprende do outro, e no final esse modelo é compartilhado para todos os participantes, evoluindo assim, né, a experiência do paciente que está ali, né, naquele hospital. Então, tudo isso vem acontecendo aos poucos, e a aplicação disso é através daquilo que eu falei, né, de profissionais que entendem do domínio, que conseguem identificar padrões, que conseguem identificar uma boa usabilidade da AI para poder alavancar e evoluir o serviço que está sendo oferecido, né? Então, eu acho que agora é mais uma questão de cada um se adaptar, né, dentro do seu contexto, dentro do seu domínio. Quando a gente fala de ciência da computação, de desenvolvimento, de programação, sim, eu vejo muito uma tendência que o nosso próprio relacionamento com sistemas operacionais ele vai mudar num curto prazo, né? Porque agora com IoT e etc e tal, você passa a ter muita concentração de dados aqui na palma da sua mão, né? Então, na palma da sua mão, na sua geladeira, na sua campainha, dentro da sua casa, assim, e tudo isso passa a ser fonte de geração de dados. Isso sendo fonte de geração de dados, vai exigir que você, né, vai possibilitar que você tenha produtos mais inteligentes ao seu alcance, né? Então, agora tudo passa a ser uma questão de se adaptar a esse novo mundo que está sendo criado, tá? Muito bom. Pessoal, eu vou começar aqui pelas perguntas aqui do nosso público, né? Aí o Atari até comentou lá em cima uma pergunta que ele gostou, então eu vou começar por ela, que foi a do Daniel, né? Na opinião de vocês, qual seria o melhor tipo de modelo do time de dados e de IA dentro do business, centralizado ou descentralizado? E ele não sabe como que funciona, né, atualmente no time de dados da XP. Pô, vou dar minha opinião aqui, que assim, não existe uma resposta perfeita, vai depender muito da estrutura e maturidade da empresa, né? Mas a descentralização, a centralização, eu acho que está muito ligado a quanto as áreas de negócio estão maduras para discutir, priorizar e dar cadência a uma entrega de dados. Aí vou falar dados, vai acabar generalizando, porque no fim você pode centralizar uma parte como plataforma e descentralizar outra, estão entregando na ponta, que é um pouco da estrutura que a gente tem aqui na XP. E aqui a gente teve um movimento que a gente começou centralizado e foi descentralizando justamente porque passou por um processo de amadurecimento, né? Quando a gente fala de áreas muito ligadas ao comercial e negócio, não necessariamente consegue trabalhar de forma independente com todo esse processo de priorização, tanto da ingestão
construção de produtos de dados, manutenção. A gente construiu os primeiros cases muito mais centralizado, trabalhando numa estrutura muito mais de hub and spoke. E aos poucos, com as áreas ganhando mais maturidade, a gente tem pessoas muito mais descentralizadas, né? Áreas como área de risco, área de fraude, que naturalmente sabe trabalhar, a gente não precisa de uma estrutura centralizada. As pessoas estão alocadas ali no dia a dia do negócio e os líderes de fraude sabem falar e sabem priorizar uma entrega de dados. Agora, uma área que é muito distante precisa ainda do nosso apoio para ajudar a identificar, ajudar a priorizar, explicar o que é possível fazer, qual que é o nível de dificuldade. Então, acho que vai depender muito da maturidade do negócio e dos casos de uso que você quer atacar. Às vezes você está atacando os casos justamente numa área bastante madura e que você pode ter as pessoas descentralizadas. É. Não, complementando o que o Atari falou, que assim, eu gosto muito do modelo descentralizado com governança, porque assim, descentralizado não significa que ele é largado, tá? Assim, ou seja, você pega alguns modelos, não, todo mundo, né, imagina que é aquela questão que eu falei que introduz muita complexidade no ambiente, que é a introdução de variância desnecessária, né? Variância não essencial. Então, imagina que você tenha ainda essa centralização sem uma governança da disciplina, né? Então, o que é a governança da disciplina? Pô, um estabelecimento mínimo ali de algum conjunto de preceitos, né? De como é que a gente, pô, como é que a gente trabalha o dado, que tipo de ferramenta que a gente usa, como é que a gente trabalha, como é que a gente documenta as coisas aqui para que o conhecimento seja trocado entre as áreas, né? Então, isso eu acho que faz muito parte aqui do nosso pensamento de ganhar escala, né, com esse tipo de trabalho. E como eu falei, a gente sempre parte do princípio que quem tem que resolver o problema, assim, se você tem uma pessoa centralizada, né, essa pessoa não vai ter o conhecimento de todos os produtos, de todos os problemas da empresa, né? Então, quando alguém da ponta vem e fala assim, oh, você poderia me ajudar com o meu problema? Eu não sei o que é o seu problema, eu não vivo ele todo dia. Tá? Então, provavelmente você sabe muito mais do que é sobre o seu problema do que eu. Então, a gente parte do princípio que quem resolve o problema é quem está mais próximo dele, é quem vive ele no dia a dia. Logo, o que a gente faz? Ó, a gente garante que a gente tem a descentralização, ou seja, no caso aqui, o cientista de dados, ele está lá alocado, né, ele fica lá, vive o dia a dia junto com o negócio, junto com a tecnologia que está lá, né? Então, aquilo ali é a realidade dele, porém, ele segue um conjunto de regras estabelecido pela disciplina, que no caso aqui é estabelecido pelo Atari. Então, como que a gente trabalha ciência de dados dentro da empresa, que tipo de tecnologia que a gente usa, qual que é a nossa ideia, como é que a gente compartilha conhecimento, como é que a gente documenta as coisas aqui. Então, tudo isso são essas pequenas regrinhas que vêm e a gente garante aí, né, com a visão de pô, descentralização, resolva o seu problema com autonomia, porém, dentro dos boundaries aqui, né, dentro da governança existente em termos de tecnologia. Agradeço muito o tempo aí, disponibilidade do Bibi, do Atari. Infelizmente, o tempo aqui nosso dessa Masterclass está chegando ao fim, né? Mas aí eu agradeço demais aos dois convidados e também, obviamente, todo mundo que está assistindo a nós até aqui, né? Eu acho que assim, vocês levantaram muitas outras perguntas interessantes, né? Mas infelizmente a gente só tem essa janela aqui. Da minha parte, vocês fiquem à vontade, né, para me adicionar no LinkedIn. Vocês podem perguntar, a gente pode continuar outras conversas. Acredito que o Bibi e o Atari também, né? E aí eu queria chamar aqui a Laís, né? A Laís, ela é coordenadora comercial aqui da XP Educação, e aí ela tem um recado aí importante para todos. Olá, tudo bom, professor? Boa noite todo mundo. Marcos, Gabriel, prazer ouvir vocês. Eu estava aqui anotando e acompanhando tudo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a demanda do mercado, né? A gente, aqui na XP Educação, a gente tem cursos de pós, tem um portfólio super extenso de pós, com mais de 10 pós. Mas eu queria falar especificamente de 4 cursos. A gente tem 3 cursos hoje com dupla certificação. A gente criou um bootcamp extra para cada um desses cursos, né? A gente tem o Data Science Machine Learning com ênfase em inteligência artificial, o Arquitetura de Software e Soluções com ênfase em inteligência artificial e o Engenharia de Dados com ênfase em inteligência artificial. Então, assim, esse movimento que a gente tem feito, inclusive, Silas, assim, tem sido nossos maiores sucessos de procura, porque é uma demanda do mercado. Então, a gente pensou nesses cursos
de tecnologia com dupla certificação, onde você aprende a demanda do mercado e aprende voltado para uma profissão. Então, assim, a gente tem esses 3 cursos com início imediato. O início das aulas é hoje, inclusive a gente marcou esse aulão para hoje para celebrar esse grande dia, que é o início, né, o fechamento das nossas turmas. Mas ainda tem vaga, a gente está com algumas pouquinhas vagas e a Vitória, ela está colocando o link do WhatsApp dela aqui para que vocês chamem ela. Então, assim, Laís, quero dar uma olhada no portfólio, quero dar uma olhada na ementa, como funciona a dupla certificação. Tudo isso vocês podem chamar a Vitória no WhatsApp. E o final aqui, guardei o melhor para o final, que é a condição especial para a entrada na turma de abril. Então, a gente está com desconto, gente, de 65%. Quem acompanha a gente, quem já está aqui há bastante tempo, sabe que esse é um desconto muito especial, não é um desconto praticado aqui, mas a gente está hoje com esse desconto para entrar na turma de abril, tá? Então, aproveitem, chamem aqui a Vitória, qualquer dúvida é só tirar com ela, se quiser a ementa, informações do curso, mais cursos no portfólio e opções de pagamento, você pode pagar no boleto parcelado, você pode pagar no cartão de crédito, então tem várias opções de pagamento também para vocês aproveitarem, estarem inseridos no mercado, com cursos super completos e dupla certificação para todo mundo sair aqui super pronto para essa demanda no mercado que tem crescido, como a gente conversou aqui a noite inteira, né? Com certeza não é algo passageiro, a gente vai ver isso crescer muito, então vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa sala de aula para trocar ideia, para conversar, fazer mais mesas redondas como essa dentro da nossa pós-graduação. Muito obrigada, tá, Silas, pela oportunidade. Qualquer dúvida, falem com a gente, não deixem de falar. Muito obrigada a todo mundo aqui pelo conteúdo que vocês trouxeram e até mais. Obrigado, pessoal. E aí, quem sabe, vocês não escolhem um curso aí também, e aí eu vou dar aula para vocês também, né? Eu sou professor também de pós-graduação aqui. E não se esqueçam de que nós vamos ter outras conversas, outras masterclasses também no tema de IA, né? Ainda esse mês, então a gente vai ter outras discussões com tópicos tão interessantes quanto essa. Pessoal, muito obrigado aí, boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite, valeu.